no norte de Minas Gerais, um lugar onde o tempo esculpiu maravilhas na rocha e a natureza sussurra segredos ancestrais. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é um tesouro nacional, histórico e arqueológico. Localizado entre os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, abriga um dos maiores complexos de cavernas da América Latina. Então, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ele é um dos lugares mais impressionantes e mais bonitos que a gente tem aqui dentro do norte de Minas Gerais, né? Tem uma área de cerca de 56 mil hectares e dentro desses 56 mil hectares nós temos a presença de dois biomas que são biomas incríveis aqui do nosso país, que é o Cerrado e a Caatinga. Então a gente tem uma zona de transição aí, o que proporciona para a gente uma biodiversidade gigantesca, tanto de fauna quanto de flora. Nós vamos ter animais incríveis, inclusive alguns desses animais são alguns que a gente encontra ali na Mata Atlântica, então a gente vai ter até vestígios de Mata Atlântica aqui, pequenos pedaços de floresta, digamos assim. E além disso, as nossas formações rochosas, ela é uma formação rochosa, ela é calcária, né? O que faz aí com que a gente tenha vários cânions, paredões, cavernas. Então, assim, é de uma biodiversidade gigantesca, realmente, que impressiona muito ao que a gente, quando a gente está presente, quando a gente está ali perto, quando a gente, né, consegue ter esse contato. Entre cerrados e matas secas, o Peruaçu revela uma riqueza ecológica que surpreende a cada trilha. Cavernas colossais como a do Janelão revelam salões de mais de 100 metros de altura, verdadeiros templos de pedra, moldados por milhões de anos. As cavernas, elas têm um papel muito importante ali dentro do ecossistema, uma vez que elas vão servir, né, para manter a umidade do local, para manter a temperatura do local de forma ideal para aquele ecossistema. Elas vão servir também de abrigo para vários animais, como é o caso dos morcegos e de alguns insetos cavernícolas. Os morcegos, por exemplo, eles vão ter um papel crucial dentro desse ecossistema, uma vez que eles fazem dispersão de sementes, o que ajuda na regeneração da floresta que está ali em todo o entorno. Então, quando a gente preserva a caverna, quando a gente cuida da caverna, a gente está preservando todo o ecossistema, a gente está preservando todo esse ciclo, né, de animais que está ali presente. Símbolos gravados nas rochas são registros das primeiras expressões humanas nesta região sagrada. E a arte rupestre do Peruaçu, ela revela várias cenas de caça, cenas provavelmente de rituais que aconteciam ali, cenas de relação sexual, cenas de objetos, alguns objetos que eram utilizados. A gente percebe que em alguns sítios tem instrumentos de caça, outros sítios têm instrumentos que lembram cestos, outros sítios têm algumas formas geométricas e não dá muito bem, para saber muito bem o que é. Outras formas lembram cestos, mas também cestos que eram levados para alguns tipos de rituais ali encontrados ali em alguns sítios, ou urnas funerárias, ou potes. Enfim, a arte rupestre ela retrata várias cenas do cotidiano e algumas outras coisas que não dá para saber muito bem ali, principalmente naquelas formas geométricas que existem ali. Existem técnicas também muito específicas utilizadas. Alguns sítios arqueológicos eles têm características muito particulares que não existem em nenhum outro lugar no mundo. Existem pelo menos 3 estilos de arte rupestre que só ocorrem no Peruaçu, que é um estilo de picoteamento que tem na Lapa dos Desenhos, um outro estilo que tem umas figuras geométricas grandes que tem na Lapa do Caboclo, e um outro estilo
que tem na Lapa do Piolho de Urubu, que predominam animais maiores em uma cor só. É claro que esses estilos eles ocorrem em outros lugares dentro do Peruaçu também, mas a predominância é nesses lugares. É o picoteamento na Lapa dos Desenhos, as geométricas mais complexas na Lapa do Caboclo e os animais maiores ali na Lapa do Piolho de Urubu. A arqueologia do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu tem importância mundial por conta principalmente dos achados nos sítios arqueológicos, que são achados que vão desde esqueletos humanos até artefatos de pedra, madeira, osso, artefatos de palha, cerâmica, urnas funerárias, vários sepultamentos humanos. Então esse reconhecimento da Unesco em relação à importância do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu vai muito por conta disso também, né? Além da importância do patrimônio natural, né, das cavernas, do parque estar numa região de transição entre Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, e das cavernas monumentais, das formações geológicas que reconta a história do planeta, tem uma relação direta com a história do planeta. Os sítios arqueológicos, né, os achados arqueológicos, eles têm uma relação direta com o patrimônio natural, eles não estão dissociados, né? Mais do que um destino turístico, o Peruaçu é um espaço de aprendizado e conexão com a natureza. Preservar esse santuário é um compromisso com as futuras gerações. Ele vem enfrentando vários desafios ao longo do tempo, enfrenta muitos desafios até hoje, como, por exemplo, a questão do desmatamento e das queimadas no seu entorno, dentro da área de proteção também, na zona de amortecimento. Então, a gente tem problemas muito grandes nesse sentido. Isso faz com que diminua o habitat de vários animais. Esses animais eles vão perder ali a sua área de proteção, eles vão perder a área onde eles se alimentam, a área onde eles se reproduzem. A gente tem também, além disso, né, o uso indevido da água. Então, da mesma forma que muitos reconhecem que o rio ele é extremamente importante para aquelas comunidades, alguns acabam extrapolando nesse uso. Então, a gente tem a formação de barragens ali indevidas, o uso em demasia dessas águas. A gente também tem a inserção de algumas espécies exóticas dentro do ambiente, o que aumenta, né, a competitividade pelo alimento dentro ali daquela região. A gente também tem o desafio em como fazer com que o turismo ele seja feito de forma sustentável, para que a gente não prejudique nem a fauna, nem a flora, e muito menos as preciosidades arqueológicas que a gente tem aqui dentro, né? As pinturas rupestres, os espeleotemas e etc. Mas são formas, assim, inúmeras da gente conseguir cuidar desse ambiente, dessa preciosidade que a gente tem e que precisa ser guardado, precisa ser preservado para as próximas gerações. O parque ele já vem, né, desde quando ele abriu para visitação, passando por um processo de aumento, né, na recepção de visitantes. E aí a gente entende que agora, com o reconhecimento como patrimônio mundial pela Unesco, a gente entende que esse processo vai ser acelerado, né? E aí o que a gente vem trabalhando é justamente para que o entorno, né, os municípios, as pousadas, os condutores, que eles continuem avançando no desenvolvimento, na prestação de serviço, para que a gente consiga receber esse público que a gente está entendendo que vai aumentar nos próximos anos. Porque aí a gente entende que a atividade turística ela vai funcionar como uma atividade que vai
melhorar a qualidade de vida de todo mundo, né? Inclusive extrapolando essa questão dos municípios Itacarambi, São João das Missões e Januária, que são os municípios que abrangem o parque. A gente entende que esse desenvolvimento ele vai chegar para a região como um todo. E a nossa região ela tem um potencial para atividade turística muito grande, né? São muitas unidades de conservações, vários parques, que a gente entende que o Cavernas ele vai funcionar como uma porta ali de entrada, né? Em que as pessoas vão vir procurando o parque, mas que quando chegar aqui vão encontrar mais coisas. Então a gente entende que esse trabalho conjunto, né? O trabalho que a gente vem fortalecendo a cada ano, de parceria com as comunidades, parceria com as prefeituras, com o Sebrae, né, que é um ator importante, tem o Instituto Ecos também, que tem apoiado muito a gestão tanto do Parque Nacional quanto da área de proteção ambiental Cavernas do Peruaçu. Então a gente entende que o selo vem como um bônus, né, que vai proporcionar, e aí só que isso exige da gente também esse trabalho de aprender a trabalhar em conjunto, né? Porque a gente entende que a atividade turística a gente não faz ela sozinha, não é uma atividade individual, uma atividade coletiva. Nas cavernas do Peruaçu, o tempo se curva diante da grandeza da natureza e da memória ancestral do Brasil. Descubra, encante-se, preserve.